Volta com a Luciana Verdolim, que está lá em Brasília acompanhando remotamente todo esse debate aqui do Tio do Fax com o Diegão. Agora, para falar de outros assuntos, meus amigos, nós vamos falar agora sobre a crise envolvendo as eleições na Venezuela, porque teve nota, posicionamento do governo brasileiro e a Venezuela não gostou muito. Luciana Verdolim. O Itamaraty disse o seguinte, que vê com preocupação e expectativa o desenrolar do processo eleitoral lá na Venezuela. A eleição está marcada para 28 de julho, coincidentemente, data de aniversário do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E a grande reclamação da oposição é de que está havendo problema na formalização, né, das candidaturas. O governo brasileiro diz o seguinte, com base nas informações disponíveis, observa-se que a candidata indicada pela plataforma unitária, força política de oposição e sobre a qual não pairavam quaisquer decisões judiciais, teria sido impedida de registrar-se para a eleição de julho, contrariando o que diz o Acordo de Barbados. É um acordo que foi intermediado, inclusive, pela Noruega, com o apoio do Brasil, teve participação dos Estados Unidos, em que a Venezuela se comprometia a fazer eleições livres e transparentes agora em 2024. Ainda de acordo com a nota, o Brasil está pronto com os demais integrantes, né, desse grupo que está discutindo, que está acompanhando as eleições na Venezuela, para cooperar para que as eleições de dia 28 de julho se constitua num passo firme para que a vida política se normalize lá naquele país. O governo Maduro não ficou nada satisfeito, disse que a nota parecia ter sido ditada pelo governo dos Estados Unidos e faz questão de ressaltar que repudia quaisquer tipos de... Faz questão de ressaltar que não está entendendo o posicionamento do governo brasileiro com relação a isso. Agora, a nota diz também que o Brasil repudia qualquer tipo de sanção imposta, principalmente pelo governo dos Estados Unidos. A Venezuela está reclamando do teor dessa nota, mas depois diz que o presidente Lula, nessa mesma nota em que reclama do Ministério das Relações Exteriores, elogia o posicionamento do presidente Lula, que se coloca contra as sanções que eram aplicadas pelos Estados Unidos e foram levantadas exatamente a pedido do governo brasileiro. Muita polêmica ainda está prevista a partir desse posicionamento do Ministério das Relações Exteriores. O que se comenta aqui em Brasília é que o presidente Lula teria tentado contato com o presidente Nicolás Maduro antes da divulgação da nota, mas esse contato não teria sido possível. O Brasil continua acompanhando e o presidente Lula tem dito, inclusive, que considera que o pleito vai ser justo e transparente e vai contar, inclusive, com observadores internacionais. Tá aí detalhes da Luciana Verdolim sobre essa questão envolvendo as eleições na Venezuela. Obrigado, viu, Lu? Bom dia para você. Como é que vocês veem esta crise, podemos dizer, ou não? Ou este conflito de manifestações entre o que se posiciona o governo brasileiro e o que responde a Venezuela, mano? Olha, primeiro eu queria saudar o corpo profissional do Itamaraty, que eu imagino o tamanho do trabalho que está tendo para tentar minimizar os danos da visão ideológica que domina a política externa do governo do PT, porque é evidente que a gente está diante não de um processo eleitoral justo, democrático, limpo e transparente, mas de uma farsa eleitoral. E é óbvio que o nosso corpo diplomático profissional sabe exatamente disso, porque sabe quais são os requisitos para uma eleição justa, o direito à oposição, o direito à liberdade de imprensa, enfim. E nada disso é respeitado na Venezuela. Isso dito, é uma alegria que tenham conseguido vencer aí a resistência ideológica da cúpula da política externa do governo, conseguindo fazer uma crítica ao processo. Mas ainda assim, na minha visão, a crítica é muito branda, porque a crítica trata como se agora houvesse um problema. Antes não tinha. Já tinha um problema antes, agora tem um outro problema, né? Então, assim, é preciso que o governo brasileiro seja muito mais enfático em exercer o papel que é do nosso país, por vocação natural, de exercer uma influência pela restauração da democracia na Venezuela. Aninha. Olha, tem dois pontos que eu queria colocar aqui, que o Mano não falou e eu acho que são muito importantes. O primeiro é que essa nota vem de forma totalmente
intempestiva, fora do tempo. Por quê? Porque há 2 dias, se não me engano... Está muito atrasado, você acha? Está muito atrasado, porque há 2 dias se encerraram as inscrições para a candidatura. Então, se o governo brasileiro tivesse feito isso antes desse prazo se encerrar, talvez a gente não tivesse, a Corina, se não me engano, não tivesse tido tanta dificuldade assim para conseguir se candidatar, né? Então, esse é um ponto importante. Essa Corina, nota... que no caso não é a Maria... Isso, é a Corina 2. É a Corina 2, é a outra que estava tentando. Então, assim, essa nota já vem meio a destempo. Porque se ela tivesse algum peso sobre a Venezuela, ela teria que ter sido dada antes dessas inscrições se encerrarem. E outra coisa, ela é muito branda. Eu acho que o Mano tem um ponto, porque o Itamaraty deve ter feito ali uma mágica para conseguir soltar essa nota, mas ela é completamente inócua, dado as dificuldades, e especialmente depois do que a gente viu com essa dificuldade da Corina 2 se candidatar. E deveria ter havido uma manifestação muito mais enfática do governo. Então, ela é a destempo e ela não é enfática. Ou seja, ela não serve para nada e ainda assim a Venezuela está reclamando. Ô, Pepe, se nas palavras da Aninha a nota é branda, isso já gerou uma reação na Venezuela falando que isso é intervenção do Brasil. Imagina se fosse uma nota dura, mais crítica, ô Felipe Monteiro. Isso prova que a nota não foi nada branda. Pelo contrário, a nota foi no tom bom, não é? É bom lembrar, e não foi intempestiva não, pelo contrário, é bom lembrar que o Brasil estava negociando com a Venezuela e estava exercendo seu papel de líder regional, querendo e buscando eleições limpas e transparentes na Venezuela. Inclusive, é bom lembrar que no final do ano passado assinaram o Acordo de Barbados, né, intermediado pela Noruega, para que a Venezuela respeitasse eleições limpas e transparentes e que aceitasse observadores internacionais. Depois desse momento, quando o Brasil viu que a Venezuela estava desrespeitando o Acordo de Barbados, fizeram uma nota dura contra a Venezuela. Tão dura que a Venezuela falou que parecia que tivesse sido escrita pelo governo americano. Ou seja, não tem nenhuma dúvida que a nota foi dura. Agora, vocês estão menosprezando, na minha opinião, a arte da política e o bem que a política faz. É bom lembrar, por exemplo, né, que essa confusão toda que aconteceu na Venezuela fez sair como líder da oposição ao Maduro o Manuel Rosales. O Manuel Rosales, que em 2006, no ápice da popularidade do Hugo Chávez, teve 37% dos votos. O Manuel Rosales, ele é um líder muito mais forte do que a Maria Corina. E no meu modo de ver, aí vão falar que eu estou chutando. No meu modo de ver, tem grandes chances do Manuel Rosales surpreender o Maduro nas eleições. Caicão, você tem aquela imagem do Pepe Dinal ou não? Prepara aí pra gente. PP sensitivo. A base do Chaves... Olha lá, pra quem não acompanha por imagens, Pepe Dinal... Vai lá, com vocês, no Morning Show. Esta quarta-feira, 11h13, Pepe Dinal. Vai lá. Lança braba. A base do poder do chavismo é exatamente a coesão social, que não existe mais na Venezuela, e a forte economia baseada no petróleo, que está caindo o preço do petróleo bruto. Então, no meu modo de ver, nas eleições que vamos ter esse ano na Venezuela, o Manuel Rosales pode sim surpreender e pode ganhar do Maduro. Gravem esse dia, dia 27 de março, 11h13, PP lançou a braba. Guarda esse dia, meu amigo, pra gente falar que saber se o PP vai acertar ou não, Diego Tavares. Tô torcendo pela previsão aqui do PP sensitivo, mas olha, eleição onde você praticamente escolhe quem são os seus concorrentes não é eleição. É importante fixar que essa nota, tal como o Acordo de Barbados, são documentos inúteis. O acordo não vai ser cumprido. A nota que de certa forma, critica, mas pede que nenhuma sanção seja aplicada. Ou seja, documentos, a Ana disse bem aqui, documentos inócuos. É importante a gente fixar que a Venezuela já não terá eleições livres, eleições com uma oposição forte, porque a democracia não se faz só no dia da eleição. Nós precisamos respeitar o processo democrático. Toda a oposição tem que ter direito à voz, direito de fazer suas campanhas. Enfim, a Venezuela seguirá sendo uma ditadura. Espero que o PP esteja certo.